Bom, até agora a gente está claro mais ou menos o que é as velas, quantidade de velas, qual tipo de material usar nas velas, ok? Agora a gente vai falar sobre qual é a brachá que vamos dizer sobre as velas, ok? Bom, basicamente a gente começa com a dizer que há 2 costumes referentes à brachá, certo? O primeiro costume é daquelas mulheres que primeiro recitam a brachá e logo acendem as velas. O segundo costume é aqueles que primeiro acendem as velas e somente depois disso recitam a brachá. Ok? Bom, há uma regra e esse costume, essa diferença de costume vem no entendimento, da regra de como são recitadas brachot, e em contrapartida do entendimento do que é um recebimento do Shabat. Ok? A gente viu que o recebimento do Shabat se dá não por ação, senão por intenção, por falar, por palavras. Certo? É nisso que vai começar a questão. Se o Shabat ele é recebido por uma ação ou por meio de palavras. Sempre o Shabat ele é, em essência, recebido por palavras. Não existe uma ação que a pessoa faça que diga, não, com essa ação você recebeu o Shabat. Não, Shabat ele é recebido com palavras. E quais são as palavras que se diz no momento da brachá, com as quais recebe o Shabat? Quando na brachá, quando se diz Leadlik Ner Shel Shabat. Ok? Então, quando se diz Leadlik Ner Shel Shabat, se está recordando que é Shabat, e aí se cumpre a mitzvah. Ok? Agora, se o Shabat é recebido com palavras e não com ação, vem a opinião, dentre eles, Ashkenazim, também marroquinos, de que se a ação não é com ela que recebemos Shabat, senão com as palavras, ao recitar a brachá, eu recebo Shabat, e recebendo Shabat, não poderia acender as velas. Porque a gente disse que, no momento que a pessoa recebe o Shabat, ela não pode fazer melachá. Verdade? Então, segundo essa opinião, se a pessoa recita a brachá, ela já não poderia acender as velas. Porque no momento da brachá é essa a expressão que recebe o Shabat. Essa é a opinião, acho que é nazi e também marroquina. Os sefaradim em geral, eles dizem, não pode ser assim. Porque a regra é clara de que a pessoa primeiro deve recitar a brachá, de toda a mitzvah, a pessoa primeiro deve recitar a brachá e somente depois cumprir a mitzvah. Ninguém primeiro come para depois recitar a brachá. Ninguém primeiro junta o lulav e depois recita a brachá. Certo? Ninguém primeiro faz o Brit Milá e depois recita a brachá. Não. Primeiro, a regra é clara. Primeiro se recita a brachá e somente depois se cumpre com a ação. É nessa discussão que está baseada essas duas diferentes costumes. Ok? Então, se os sefaradim dizem que primeiro a pessoa tem que fazer recitar a brachá e depois cumprir com a mitzvah, onde é que entra aí o recebimento do Shabat? Com a ação ou com as palavras?
Em todo caso, para todos os efeitos, são com as palavras, porque com a ação não se recebe o Shabat, senão com as palavras. O que acontece é que o acendimento das velas é a continuação da mitzvah. E a pessoa não pode fazer uma brachá e não cumprir a mitzvah. Ou cumprir a mitzvah e somente depois querer recitar a brachá. Porque isso é um caso de brachá levatalá, uma brachá dita em vão, e que é algo muito grave. Então, o que faz os faradim? Recitam a brachá, as mulheres faradiotas, as santas mulheres faradiotas, recitam a brachá e somente em seguida acendem as velas e pronto. No momento que acendeu as velas e cumpriu o propósito da brachá, nesse momento recebeu o Shabat. Se acabou a última melachá que ela fez e recebeu o Shabat. As Ashkenaziot e Marocaiot, o que elas fazem? Ao contrário. Elas primeiro acendem a vela, colocam a mão nos olhos e recita a brachá. Ela recita a brachá com os olhos fechados. Para quê? Porque como ela já acendeu a vela, não faz sentido que ela faça a brachá. Porque já acendeu a vela. Então, o que ela faz? Ela fecha os olhos, acende as velas e fecha os olhos, faz a brachá e em seguida abre os olhos para ver essa luz. Ou seja, é como que ela só tem o proveito da luz depois da recitação da brachá. E assim, para essa opinião, faz valer o sentido da brachá. Ok? Pergunta. Claro até aqui, né? Então, essas são as duas opiniões. É muito difícil dizer, é muito complicado dizer qual é o correto. Aqui em casa, como fazemos, conforme o costume sefaradi, recita a brachá e acende as velas. Aqui em casa, pelo menos a gente, todas as mitzvot, com exceção da mikve, no caso de uma conversão, mas todas as demais mitzvot que sobre elas recai brachá, primeiro recitamos a brachá e depois fazemos a ação. Assim posseca Rambam e assim posseca Shulchan Aruch. Então, é isso. Qual é a brachá que a mulher vai recitar ou o homem vai recitar? É Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. E não deve dizer ner Shabbat, senão ner shel Shabbat. Especificamente de Shabbat. Ok? No caso dos homens, tanto Sefaradi como Ashkenazim, eles primeiro recitam a brachá e depois acendem a vela. Porque, em todo caso, os homens não recebem Shabat com essa recitação da brachá, senão que guardam a intenção de receber Shabat, mas posteriormente, depois da reza de Minchá. Ok? Agora veremos um exemplo, uma situação. Digamos que a mulher não queira receber Shabat com o acendimento das velas. Ok? Por qual motivo? Porque ainda não terminou os trabalhos em casa e ela vai necessitar fazer ações proibidas em Shabat. Então, ela não poderia receber Shabat agora, porque se ela recebe Shabat, ela não pode terminar de arrumar a casa para Shabat. Digamos, usamos essa situação hipotética. Então, o que ela faz? Ela acende as velas, ela faz a brachá, acende as velas, sem a intenção de receber Shabat. Ok? Basta com isso, sem ter a intenção de receber Shabat, e aí já não se considera como recebido Shabat, e ela termina de fazer as atividades de casa até antes da Shkiá,
até antes que o sol se oponha completamente, e aí terminou suas atividades, ela recebe sobre si Shabat. Claro que tem que sacar de suas palavras, da sua boca, palavras de recebimento de Shabat, como desde agora eu recebo o Shabat, por exemplo, e aí já está tudo bem. Ok? Então, se as mulheres não alcançaram terminar as atividades, ou também os esposos que não alcançaram terminar tudo, podem receber Shabat de uma forma posterior, desde que seja antes do pôr do sol. Estamos claros, entendidos? Sim. Então, assim, só para eu entender, reforçar, a mulher tem que ter um horário dela acender as velas. Ela não quer receber o Shabat porque ainda precisa fazer alguma coisa, digamos, alguma melahot, como se diz. Então, ela pegou, acendeu, fez a brachá, mas não recebeu. E depois, tem uma palavra específica, é boikalá, Shabat melkatá, Pode dizer qual é? o que quiser, Qualquer um. pode dizer o que quiser, mas eu especifiquei aqui. Hareni ani mekabelet kedushat Shabbat. Essa é a versão feminina de dizer. Hareni ani mekabelet kedushat Shabbat. Ou dizer boikalá, Shabbat malketá. Também pode dizer isso. Ou dizer, em português, nesse exato momento estou recebendo a santidade de Shabbat. Ou com apenas dizer, uau, começou Shabbat. Mas na intenção de receber Shabbat, está valendo. Que tudo é não somente falar, mas ter a intenção. A única pessoa tem a intenção de receber Shabbat e fala, já recebeu Shabbat. Ok, ou seja, tem o prazo de bem Ramachot para poder fazer isso. Antes de Ben Hashmashot. Antes. Ben Hashmashot já... Ou seja, claro, se entrou Ben Hashmashot e a pessoa ainda não recebeu Shabbat, pode receber também. Você está certo nisso. Somente se lembrar que começou Ben Hashmashot, já não pode fazer nenhuma atividade proibida. Ainda que não tenha recebido Shabbat ainda. Porque isso é independente, ou seja, a proibição de Shabbat ela é independente das minhas intenções. Ela vem com o tempo. É o tempo que determina. Ok? Bom. Agora a gente vai começar a fazer algumas questões aqui. A gente viu que a gente tem um tempo de preparação de Shabbat, né? Eu vou, inclusive, voltar aqui a imagem. Essa imagem aqui. Ok. Para que essa imagem esteja bem clara na nossa mente, que a gente entenda bem. Ok? Digamos que já se acendeu as velas de Shabbat. Ok? Mas agora tem que acender a plata de Shabbat. Então, o que fazer? O que é que vocês dizem aí? Depende. Justamente. No judaísmo, tudo depende. Diga aí. Bom, se a mulher acendeu a vela com a intenção de receber o Shabat, já ela fez, tá? Ela pode pedir ao marido dela, que ainda não terminou, para acender, a colocar a plata lá e ligar. Justamente. Se o marido dela também já recebeu, digamos, por algum motivo terminou minha, ele ainda dentro de Ben Hamashot, ele pode dar uma ordem direta para alguém que não seja judeu ou que não fazer aquilo ali. Pronto, então é isso daí. Justamente. Coloca a voz.
Tá de parabéns. Aluno exemplar. Né? Vai receber uma estrelinha. Bom, agora vamos começar a tratar do que é a Seudat Shabbat. Ok? E isso também é o Kiddush de Shabbat. Eu vou saltar aqui o que se refere a Tefilá de Shabbat, porque o tema da Tefilá, eu penso que seria algo mais direcionado, teria que ser algo mais específico, ok? Não que seja tão complicado, não é essa a questão, mas senão que não é, ou seja, tem um Hazan, certo? E o Hazan é que ele tem que estar, ele que vai mais ou menos trabalhar isso, mas se for o caso, a gente pode voltar a isso em um outro momento. A gente sabe que em Shabbat, uma das proibições de Shabbat é cozinhar. Né? A gente tem aqui, vou ver se eu abro aqui o arquivo. Oração Shabbat, recebimento do Shabbat. Não sei onde foi que eu coloquei esse arquivo. Talvez seja a introdução. Ok. Ok, vamos share. Ok. Bom, a gente falou que... O que eu faço para botar isso aqui grande? 11, online. Não. A gente falou quando a gente falou da introdução do Shabbat, a gente tratou sobre isso aqui. Os 39 trabalhos de Shabbat. Vocês estão vendo aí? Dá para ver legal? Ok. Dentre dos 39 trabalhos de Shabbat, a gente tem o que se refere à segunda linha, né? Que é tudo referente à comida. Né? Ou seja, tanto a primeira como a segunda. A primeira é mais, a linha verde escura é mais daquilo que se vai fazer na plantação. Já a segunda é mais daquilo que se faz dentro do ambiente de Shabbat, ou seja, dentro das atividades de Shabbat. Selecionar, moer, peneirar, fazer massa, assar. Né? No que se refere a assar, então vai também considerar Ma'avir e Mechaber, que são os dois que estão de vermelho aqui em cima. Ma'avir é acender fogo. Mechaber, apagar fogo. Certo? Essas duas proibições recaem sobre todo o Shabat. E não somente acender fogo ou apagar fogo, como também transferir o fogo está proibido. Ok? De forma que, se está proibido acender fogo, como é que a pessoa vai ter comida quente em Shabat? Ora, na noite de Shabat dá para entender, porque a pessoa pode cozinhar isso antes, deixar até antes de Shabat aí no fogo, antes de começar Shabat, apagar o fogo, você vai ter comida quente. A pessoa volta, a comida vai estar, não vai estar quente, queimando a língua, mas pelo menos vai estar morna. Né? Vai estar prazerosa. E sábios entenderam que a pessoa não pode ter prazer na comida se vai comer comida fria.
principalmente durante o dia, ou seja, na refeição da manhã é um problema. Vou comer o quê? Comer a feijoada fria, feijão frio, arroz frio, carne fria. Ninguém aguenta, ou seja, não é saboroso, não é agradável, né? Então, dentro dessa proibição, os sábios criaram uma permissão, que é de que, como a gente falou antes, tudo que é uma melachá, uma ação proibida, que a gente faz de forma diferente da habitual, ela passa a ser permitida ou ela diminui o seu nível de proibição. Ela ou pode deixar de ser mideoraita e passa a ser miderabanan, ou ela de mideoraita passa diretamente a permitida, dependendo das takanot e das gezerot, na verdade, das gezerot dos sábios, ou seja, das proibições que os sábios decretaram a respeito desse tema, dessa proibição específica. No caso do fogo, os sábios permitiram que o fogo que é coberto seja utilizado para esquentar a comida em Shabat. Por quê? Porque na época dos sábios não existia o costume de se cozinhar em fogo coberto. Todo tipo de cozinhado era em fogo aberto, ou seja, explícito, à mostra, onde se colocava a panela diretamente no fogo. Né? Então, quando se faz um fogo coberto, não passa nenhuma proibição. De forma que, com o passar do tempo, as platas de Shabat tiveram versões diferentes. Antigamente, na época dos sábios, era com lenha e sobre o fogo uma chapa de metal. Ou pedras. Né? Se fazia um forno, sobre o forno se cobria com pedras, e sobre essas pedras se colocavam as panelas. Está um fogo coberto. Não é a forma habitual de cozinhar. Passado o tempo, se usou uma superfície de metal que até hoje a gente encontra nos fogões a lenha no interior. Né? Quem era inteligente no interior e tinha seu fogão a lenha não colocava a panela diretamente no fogo. Até porque ia ficar a panela preta e até quem limpasse essas panelas, né, arear a panela é a coisa que nenhuma mulher gosta de fazer. E nem os filhos, né? Porque as mães botam os filhos para fazer isso. E ninguém gosta de arear a panela. Depois se criou uma superfície de metal que se colocava sobre o fogão. Né? Tinha um fogão, se colocava uma superfície de metal sobre o fogão, acendia o fogo baixo, né? Ou à medida que quisesse, na verdade, não importa, e se colocava um relógio na alimentação do gás para apagar em um determinado horário. Né? Em determinado horário se cortava a alimentação do fogo de forma automática e aí já evitava qualquer acidente. Contudo, era muito perigoso. Porque o que faz as pessoas? Para que se usa isso? Não para a comida que vai se comer à noite, senão para a comida que vai se comer durante o dia. Então, deixar a noite inteira o fogo aceso era perigoso. Quando se dizia nas casas de antigamente que era o fogão a lenha, geralmente se tinha um fogão a lenha fora da casa. Os judeus religiosos tinham um fogão a lenha fora da casa. E é nesse fogão a lenha fora da casa onde que botava as panelas para que não fique aí dentro da casa o tempo. A menos que fosse inverno, tudo isso também, se fosse dentro de casa, sem nenhum problema. Contudo, deixar o gás do fogão ligado para colocar uma plata aí é perigoso. Né? Porque já é uma situação que não é que você tem a mesma estrutura de um fogão a lenha, que não tinha nenhum móvel perto dele, nada disso. Torna-se perigoso. Hoje, a tecnologia vem para nos beneficiar e nos permitir melhor guardar Shabat. Os sábios, alguém inventou e os rabinos deram seu aval, inventaram uma placa de Shabat. E isso foi a revolução.
Porque com a planta de Shabat, a gente já não usa mais o fogo em si, senão a gente vai trabalhar com energia elétrica. E a energia elétrica, para todos os efeitos, ela é uma proibição dos sábios. Contudo, a resistência elétrica, quando ela fica incandescente, ela é uma proibição da Torá. Certo? Então, por isso que uma lâmpada incandescente, ela está proibida em Shabat de se dizer a um não-judeu que acenda, né? Ainda que seja por uma questão de mitzvah, mas uma lâmpada fluorescente, que ela não tem o fio que ele se encandece com a presença da energia elétrica, então, nesse caso, a fluorescente sim se pode usar. Né? Se pode dizer a um não-judeu, acenda essa luz. Né? Que aí passaria por 2 proibições de Derabanan. Mas isso tudo que for no caso de mitzvah, ou seja, que não há luz no Beit Knesset e na sinagoga ele necessita rezar, por exemplo. Contudo, quando se vai colocar a comida para esquentar na plata, há que ter em conta que a comida tem que estar completamente cozinhada. Certo? A menos que a pessoa coloque na plata uma comida não cozinhada, mas já colocou antes de Shabat, e vai deixar essa comida aí se cozinhando durante toda a noite para que no Shabat se coma, está permitido. Né? Temos que tomar em conta que toda ação proibida que se começou antes de Shabat, preste atenção, toda ação proibida que se começou antes de Shabat e ela segue a sua evolução sem a nossa ajuda durante todo o Shabat, o resultado dessa ação pode ser consumido em Shabat. Ok? Por exemplo, a pessoa que lavou roupa e pendurou a camisa para secar antes de Shabat. E em Shabat essa camisa está seca. Pode usar essa camisa. Ok? Diferente de uma camisa que foi lavada em Shabat. Se uma camisa foi lavada em Shabat, não se pode usar. Ainda que ela se seque. Alguém está com o microfone ligado e o celular está fazendo o ruído aí. Ok? Uma outra questão é, eu tenho uma comida para colocar na plata, ok? E é para a janta. Não tem nenhum problema. Eu vou colocar essa comida antes do Shabat. Se eu coloco a comida na plata e é Shabat, eu só posso colocar uma comida na plata se ela já estiver completamente cozinhada. Se ela já está pronta. Seja o arroz, seja o feijão, seja a sopa, o que seja. Bom, sopa é um caso à parte. Vamos discutir isso mais na frente. Mas a comida que vai se colocar na plata tem que estar cozinhada por completo. Ok? Então, por exemplo, a pessoa vai comer feijão em Shabat. Tem 2 opções. Ou já cozinha o feijão desde antes de Shabat, né? E ele já está 100% pronto. E em Shabat mesmo, de manhã, às 8 da manhã, coloca a panela na plata, para que na hora do almoço, ao meio-dia e meia, ele já esteja quente o suficiente para comer. Ou se usa o que se chama panela de cozimento lento, que é uma panela elétrica que você pode deixar ela ligada toda noite com a comida aí. Ok? Nesse caso, você tem 2 opções. Ou já deixar o feijão já pronto, deixá-lo esquentando toda noite.
Ou se pode deixar o feijão pronto e não esquentar toda noite, mas só com relógio de Shabbat, que isso começa a funcionar automático em um determinado horário. Ou que prepare o feijão, deixe todo pronto aí, mas não cozinhado, e deixe ele cozinhando a noite inteira. Ele sozinho vai se cozinhar aí na panela. Certo? São opções. O importante é que a comida que vá para a plata ela esteja pronta, quando se trata do próprio Shabbat. Ok? Os pães de Shabbat também está pronto. Você pode deixar para terminar de assar. Vamos assar o pão agora que é Benas Machot. Não. O pão se faz de antes e se o reserva para Shabbat. Ok? Até aqui deu para mais ou menos saber qual é a ideia da plata? Bom, aí temos agora 6 minutos, 7 minutos mais ou menos. Eu quero dedicar aqui esse tempo para que a gente faça perguntas, né? Vamos começar a tratar a saudade de Shabbat, ok? Que saibam que o Kiddush de Shabbat é muito importante, fazer Kiddush com vinho. É muito importante. Contudo, o vinho tem que ser kasher. Não adianta a pessoa comprar um vinho no supermercado, porque está proibido. Certo? Independente se o vinho foi feito por uma pessoa que é idólatra ou não idólatra. Porque o vinho que é de um não-judeu, produzido por um não-judeu, ainda que ele seja bem Noah, tenha recebido as 7 leis de Noah e não cumpra nenhuma mitzvah, nenhuma idolatria, esse vinho também está proibido de tomar. Ok? Porque sobre o vinho há 2 proibições, ou seja, duas gezerot dos sábios, 2 decretos que nos abstêm do vinho do não-judeu. Um é por idolatria, né, que muitos não-judeus fazem idolatria com o vinho, que a idolatria são os rituais, né, seja da Eucaristia, ou da Santa Ceia, ou do que seja, independente, ou de candomblé, do que seja. Muitas religiões antigas têm no vinho, na libação do vinho, ou na alça, no levantar do vinho, parte do seu ritual, né, que é um ritual a concepções erradas ou não aceitas pelo judaísmo como a concepção divina real, e isso é tomado como uma avodah zará, um serviço estranho. Ou idolatria, especificamente. A segunda proibição é para evitar a assimilação. Os sábios proibiram aos judeus de tomar o vinho produzido por um não-judeu, ainda que ele não seja idólatra. Ainda que ele seja um ben Noah e guarda a mitzvot de Noah e é uma pessoa temente a Deus, e tudo isso, o vinho que ele produz não se pode tomar. O vinho que ele toca já há opiniões que se permitem. Ok? Ramá traz isso no Shonarut, que há opiniões que permitem se for tocado. O Shulchan Aruch em si também proíbe isso, ele é mais restrito. Como também Rambam. Rambam também proíbe. Rambam só permite se colocar mel no vinho ou se cozinhar o vinho, que é o chamado vinho mevushal. Ok? Igualmente, a opinião de Shulchan Aruch, que diz que um judeu que não guarda Shabbat, que significa não guardar Shabbat, que ele de forma pública e sabida e descumpre Shabbat diante de todo mundo e não se preocupa com isso, e ele sabe que tem que cumprir, mas ele descumpre. Se esse judeu toca o vinho do Kiddush, tampouco não se pode fazer Kiddush com esse vinho. Então, para que ninguém pense que a questão do vinho é porque a pessoa é porque é judia, ou é uma questão só para não judeu, não é verdade. Inclusive, o judeu que não guarda Shabbat e toca o vinho, também esse vinho está proibido de fazer Kiddush com ele. Uma pessoa que se converteu ao judaísmo, passou pelo Beit Din, fez o Brit Milá, mas ainda não foi na mikve,
Essa pessoa até pode ser enterrada no cemitério judaico. Vem, papo, vem. Mas não pode tocar o vinho. Entendeu? Então, vinho é algo muito sério. Dizem sábios que aquele que consome vinho Nesser, que é o vinho produzido por idólatra, ele não tem parte no mundo vindouro. Esse foi o decreto dos sábios. A pessoa que não tem vinho pode fazer kiddush com o quê? Com o pão. Não se faz kiddush com outra bebida. Não confundir a Havdalah com o kiddush. Ok? A Havdalah, a pessoa pode fazer a Havdalah com um suco, se for um suco bom, né? Ou qualquer outra bebida alcoólica que seja agradável. A pessoa pode fazer a Havdalah, mas kiddush somente com vinho. Se não tem vinho, se faz sobre o pão. Certo? Perguntas? Mas essa questão do vinho foi até bom você colocar. E tem um amiguinho nosso que fica postando vinho, né? Ele ficou me queimando. Aí depois eu vou recordar essa aula para ele, viu? Uma vez ou outra ele fica postando filme, aí o rapaz, esse vinho não é vinho para judeu, não. Isso foi ótima a colocação. Ou seja, se ele compra vinho lá do seu barô e traz e ele ainda não... Ele tocou no vinho, de lá para cá o vinho deixou de ser cachê. Não, depende. Se o vinho estiver fechado, não passa nada. Ok? Todo o problema é quando o vinho está aberto. Se o vinho está fechado, lacrado, é menos problemático. Ok? Né? Que eu ia dizer alguma coisa agora desse negócio do vinho, eu esqueci. Ó. Aconteceu comigo, então, quando eu fui com a família aí no Brasil, que eu fui no Beit Chabad comprar vinho. O assalto, que é um vinho aí, né? É um tiro na goela. Eu disse, não, meu filho. Comprei uma vez para mais nunca. Simplesmente eu fui, comprei uvas no supermercado e eu preparei meu próprio vinho. Okay? Embora que exista a opinião de que o processo deve ser todo supervisionado, inclusive a coleta das uvas,